Vou fazer mais um vídeo aqui, que do meu jeito, é claro, do modo que eu vejo as coisas, do modo que eu leio. Vou tentar falar para vocês a verdade, então vou falar na verdade. Eu não vou falar em verdade, porque se eu falar em verdade aí não é legal. Então vou falar a verdade, na verdade, do jeito que eu estou vendo, do jeito que eu consigo ver as coisas. Cada um vê de um jeito, eu vou botar o meu jeito, todo mundo tem direito. Se alguém escreveu uma Bíblia, porque só ele vai ter o direito de só dele valer no mundo inteiro, né? Isso aí já... Então, tudo bem que são pessoas estudiosas, mas já que deu base pra gente, não precisa escrever outra, só basta ajeitar essa ou entender ela, entendeu? E o motivo por que foi feito. Porque, na minha opinião, esse livro foi feito para testar dentro lá das igrejas, ou dentro dos templos, de profeta, monge, ou padres, entendeu? Sacerdote. Então, no final de tudo, a pessoa tinha que passar por aqui para ter uma visão, para ver em que caminho ele está andando, né? Se ele vai ver o dia, a luz como dia real, se depois vem a tarde, aí entra a noite, aí é chamado o dia até que amanheça. Então vamos ver se ele viu isso, não está escuridão, seu modo de ver as coisas. Então vamos lá. Então criou 3 palavras: Deus, céu e terra. A terra era sem forma, uma palavra sem forma. Muita gente pensa que já era o globo ali, não. O globo já existia, tanto é que existia a água e o solo, depois aparece. É claro que existia tudo, o céu, o céu natural aqui de fora que você está vendo, que a gente chama céu, né? E o infinito, tudo já existia, sol já existia, tudo já existia. E a água já existia aqui no solo. Isso levou anos para ser pronto, né? Naturalmente. Então, o que acontece? Então essa terra não é a terra que a gente pisa, ela vai se tornar como se fosse, porque vai ser dado como nome, entendeu? Então tá certo. Então quando o escritor cria a palavra Deus, ele tem uma visão, né, das coisas, ele tem uma visão do procedimento do povo e o procedimento dele. Então ele tem uma luz, ele tem uma sabedoria. Então ele começa a criar. Isso aí é como quem diz: vou contar uma história aqui da criação, vou aproveitar e fazer o livro para testar os caras que estão em formação, e vão ver se consegue ver, e os outros de fora vai buscar Deus, vai buscar o verdadeiro Criador. É como se fosse assim. Então tá certo. Aí ele, não sabendo o nome do Criador, então ele coloca o nome do Criador como o Verbo, né? Pode se referir à vida que está dentro dele, pode se referir ao Pai do qual ele está se inspirando. Então o que acontece? Ele cria a palavra Deus, logo Deus fica sobre o nome, né, sobre o verbo, que é o nome do Criador, do verdadeiro Criador. Então fica junto. Estando junto, já que é nome, então o verbo era Deus. O verbo é Deus. No mesmo momento que bota o nome, o verbo é Deus. Ok? Aí depois o verbo vai se falar que o verbo era Deus. Por quê? Porque a seguir o escritor pega a palavra Deus e põe como nome da sua consciência. É ele que está criando. Então o que acontece? A mente dele se chama Deus. Dessa forma ele cria uma base para todo tipo de mentalidade ser chamado Deus. A vida que está dentro da gente tem a consciência dela. Nós somos a veste, né? Somos aquele circuito impresso que ele construiu e se vestiu conforme como é que se diz? Conforme a medida dele, né? Essa tecnologia toda que ele é. Então se vestiu da gente, a gente tem uma consciência própria, e ele está dentro da gente, tem a consciência dele. O que a gente deve buscar, esse é o Deus nosso, né? De cada um. É o teu Deus, é o meu Deus aqui. É assim, é a vida. Então tem que olhar pela vida. E esse livro foi feito para testar justamente quem anda no olho, prestando atenção na vida. Então tá certo. Aí o que acontece? Aí depois diz: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? E o que é Espírito de Deus? Bem, todo mundo fala Espírito, que a Bíblia é cheia de gíria. Então, Espírito, se deu um nome. Aqui a gente pode falar um pensamento. Então, o pensamento de Deus pairava por sobre as águas. Ele estava imaginando como ia fazer alguma coisa, que depois houve até a divisão das águas, não é isso? Então tá certo. Então, o pensamento é o chamado Espírito. Então, se é um pensamento se for do Altíssimo, mas na verdade ele é o verdadeiro Criador, então, sendo dele, se chamaria Espírito e Santo, porque o procedimento é santo.
Se é do homem, é apenas espírito. Então, né, é o pensamento. Então, o pensamento de Deus pairava sobre as águas, imaginando o que é que ia fazer. Bem, depois então acontece um porém aqui muito interessante, porque o escritor, no caso, tem um lado, a gente, todo ser humano tem o lado mal e o lado bom na mente, né? Então o escritor seria a mesma coisa, ele tem o lado bom dele e o lado mal, e tudo que ele está criando é na sua mente, na mente dele mesmo. Então, quando ele diz vem a luz, ele já conhecia a escuridão dele, tanto é que ele estava também em escuridão, estava no erro também de certa forma igual a todo mundo. Ele queria mudar isso. Então ele diz, quando vem a luz, essa luz vem nele, né, essa sabedoria, e aí vem perante os dois, quer dizer, o lado bom dele e o lado mau. Isso é minha opinião, na sua consciência. Agora vamos ver os dois lados, o que vai dar nome para a luz. O lado bom seria chamado Deus, é o que está criando. Mas o lado errante dele é o chamado treva, é muito, sem muito conhecimento. Tinha muito, mas o conhecimento é o contrário da vida, vamos botar assim. Né? Que geralmente tem muita gente inteligente, mas será que olha para a vida? São poucos. Então o que acontece? Então Deus chama a luz dia. Ó, ele deu o nome dia para a luz. Aí o leitor pensa que Deus está dando nome para a luz e está dando nome para as trevas. Nada disso. A luz vem perante as duas mentalidades. Ok? Então Deus, que é o lado bom, chamou a luz dia, mas o lado ao contrário chamou noite. Aí o leitor pensa que Deus está dando nome à luz e está dando nome às trevas. Nada disso, ele já conhecia as trevas. Então ele agora passou a conhecer a luz e vai começar a fazer separação. E é aí que ele está fazendo. Então ele dá o nome, dia. E as trevas, é como quem diz, e você, treva, o que é que tu acha? Até ele fala, é noite, quer dizer, quem é da treva não gosta da luz. Para ele vai chamar noite. Mas o que é que ela vai chamar dia então? Claro que vai ser a noite, para ela é dia. Então aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Então o lado bom do homem, sabendo disso, ele não vai deixar passar, né? Vai ter que separar esse nome. Tem dois nomes sobre a luz agora, então tem que separar. Então aí é que vem a ideia de criar dois grandes luzeiros, porque o sol já existia, tudo já existia, mas vamos botar que vai ficar como se fosse o sol na mente dos outros que vê, para dominar o dia, vamos botar assim, como se fosse aqui fora, né? Mas é lá dentro, é tudo na mente. Então ele vai fazer os dois luzeiros, para quê? Para separar o dia da noite. Então separa o dia da noite por quê? Porque as trevas chamou a luz noite, entendeu? Só não é explicado, porque se tratando de dar nome, ali o escritor não precisou completar, falar que alguém está fazendo isso. Se tratando de dar nome, ele chamou a luz dia e as trevas chamou noite. É simples. Então, agora tem que separar esses dois nomes sobre a luz. Então ele faz os dois grandes luzeiros e faz a separação. Entendeu? Tanto ele não conhecia a luz que aí Deus fala, e viu Deus que a luz é boa, né? Ou era. Ele bota ali, era boa se alguém aceitasse. É como se fosse, ele botou tudo no era. Não, ele não garantiu, ele diz era, porque é como quem diz, era bom se todo mundo aceitasse isso, que a luz representa a sabedoria e a vida que está dentro de si, vamos botar assim. Então tem muito segredo ali, vai por aí fora. Agora, quando separa as águas, né, todo mundo quer morar no céu. Ué, então vai morar dentro d'água e vai separar ali as águas. E esse acordo ele propôs, façamos né, um acordo, façamos um firmamento ou uma expansão, mas façamos, é um acordo. Então esse acordo aí, junto com toda a mão de obra que está ali, né, foi concordado, foi feito, concretizado, então ele chama céu. A palavra céu já desceu aqui para esse acordo aqui nas águas aqui, separando as coisas. Apareceu o solo seco, agora a terra que todo mundo pensa que era o globo já feito, sem forma, não, era a palavra. Agora ele vai chamar o solo terra. Olha aí, né? Podia ser outro nome, ele podia pegar o nome de uma pessoa e botar ali. É a mesma coisa. Então é nome. As pessoas têm que aprender que isso é nome. Então vai seguindo em frente. Deus não chamou terra e tal, tá tudo certo. E separou a luz e tal. Então agora ele vai começar a criar, isso é tudo da mente. Os nomes, porque isso aqui é o mundo da palavra sobre o mundo real. Tanto é que o mundo real já existia água, já existia terra. Ele está criando um mundo da palavra. Isso aí vai testar muito a mentalidade. Só que no primeiro dia já vai testar. Por quê? Porque ele chamou a luz dia.
E logo a seguir diz, fez tarde. Se fez tarde, o dia está indo, não é isso? Dia de luz, claridade. Aí da tarde até que amanhã só fez tarde de manhã, primeiro dia. Ora, se fez tarde, o primeiro dia já está indo. Será que ninguém viu isso? Então, se fez a primeira tarde, o dia real de luz está indo. Então, o que é que vão chamar de dia agora? Agora é isso que as trevas estão dando. Agora é as trevas que estão entrando em ação. Entendeu? O lado mal do homem está entrando em ação. Aí chama dia, porque ele chamou a luz lá, chamou noite. E Deus teve que separar, fazendo os dois grandes luzeiros. Então agora ele vai fazer da tarde até que amanheça dia. Então aí temos o primeiro dia de luz e o primeiro dia de treva chamado dia. Todos os dois chamados dia. E se é mentalidade, a regra é Deus, todos os dois é chamado Deus. E agora? Como é que as pessoas agora vão passar por uma prova dessa, né? Isso não era para estar aqui fora, eu tenho certeza. Isso aí era para testar lá o recém-formado, né? Dentro dos caras, a não ser que eles tiveram uma visão, que eles estudaram muito, né? Tem muita coisa, tem muitos livros que não foi colocado fora. Isso está dentro, guardado em algum lugar escondido, não foi dado ao povo. Então eles tiveram uma visão que o filho, né, viria sim, mas não lá neles. Eles não tinham sido capazes de abrir esses livros, abrir o segredo desses livros, como a criação, como o livro de Adão e Eva, a história de Noé, que são livros de sabedoria que vem de outros tempos para outro, de um para outro. Troca, né? Eles veem que é bom, fizeram um conjunto de livros para teste final. Então, profeta, muitos não passaram. Quem fala de céu diz que alguém brigou no céu. Alguém brigou no céu e foi expulso. Errou. Então, esse não passou no teste, né? Porque o céu que está ali não é o céu que está aqui fora. É diferente. É um céu que está por sobre uma coisa. Por isso Jesus disse, ó, tudo que concordar na terra está concordando no céu. Ele vem mostrando tudo. Jesus diz, se você não proceder bem, não entra no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é a consciência que criou Deus? Não é isso? Então é um ser humano igual a gente. É ele, essa mente dele que se chama Deus. Ele teve, né, se inspirou nas coisas do verdadeiro Criador e fez duas coisas ao mesmo tempo, dando às pessoas a buscar o verdadeiro, e deu prova para os que estavam lá dentro, os sábios que estavam lá dentro. Ele foi realmente clareado por uma luz divina, na minha opinião. Então, as pessoas aí, aqui fora, não vai ver esse livro. Então Jesus apontou, né? E disse o que era o reino. O reino, se a mente criou uma palavra, ela é reino dessa palavra. Ver Deus, você tem que saber o que é Deus. Então, já sabe, é a palavra, dada como nome a consciência. Então, aquele que disse, ó, talvez aí Deus seja a consciência, a mentalidade, ele bem sabia o que era, mas ele não podia falar. Essa é a verdade. E não queria brigar com seus amigos, vamos botar assim, né, que está lá dentro. Ele bem sabia, porque quem sabia dava para os outros testar, mas não falava. Porque o cara, senão não vai adiantar e todo mundo vai passar na prova, é fácil demais. Mas agora acabou o tempo, porque Jesus já veio, já falou de tudo, então eu posso falar, né? Quem quiser brigar comigo lá, os doutores da lei querem brigar comigo, pode brigar. Mas agora é hora de falar diretamente, pelo menos vou falar o que eu estou vendo, né? E respeitando tudo aí. Então repare bem que Jesus mostrou isso aí, mostrou o reino de Deus, e é o mesmo reino dos céus. É o mesmo reino do céu, porque se é a mente que criou o céu, lógico, e da terra também. Fica como reino, entendeu? Então muita gente quer morar no céu, ó, mas quer ter o céu como reino se o céu tem reino. E Deus também tem. Então era isso que a gente precisa descobrir, o que é Deus, é a palavra. E o que é o reino? A mente que o criou. Então é assim. Por isso se fala, Jesus vem ensinar tudo. Em que Deus vocês estão crendo? Como vocês estão crendo nessas coisas, né? Do modo que vocês estão crendo. Ele vem ensinar. E as pessoas têm que aprender. Por isso que ele dizia, até que o céu e a terra passe, né? Quando ele falou sobre o tio da lei lá, que o judeu não diz que lá não tem tio, é um traço. Tudo bem, um traço, então não passa da lei até que o céu e a terra passem. Por Jesus não passou, já tinha parado. E por mim também não passou. Parou também porque eu vi isso. E depois comprovei com as palavras de Jesus. Por isso que agora eu sei que é o reino e tal. Por quê? Porque eu já tinha visto isso aí.
Eu vi, mas não tinha esse modo de falar que ele falou. Ele aprendeu, ele realmente soube ensinar, de modo que não fosse declarado, porque naquele tempo não podia. E bem que os doutores da lei já estavam sabendo que esse cara era uma ameaça para eles, né? Com o povo. Então, é por isso que eu acho que até mataram mais rápido que ele estava falando, e os caras até bem que entendiam, ou não entendia mesmo, né? Não sabia o que tá sendo dito. Então, Jesus falou a respeito disso, de tudo isso, né? Do céu e o que é o reino e tal. E ele era o Deus qual? Ele era o verbo? Alguém disse que ele era o verbo, né? Ora, é claro, o verbo lá, o escritor colocou o verbo como nome da verdadeira luz, do Filho de Deus, ou do próprio Deus, do próprio Pai, né? Que é chamado, ele chamou Deus, ele botou a palavra Deus e criou, chamou Deus, mas o verbo é o nome do Pai, né? Verdadeiro, ou do Filho, ali que estava dando luz a ele, para escrever, entendeu? Então o que acontece? Aí Jesus explicou o que é céu e terra. Ele falava até que o céu e a terra passem, ó, mas de que forma? É o que tem passado despercebido do que é. Muita gente ainda diz, ó, a terra era sem forma, Deus então fez e tal, não sabe o que é a terra. Porque olha para o solo, acha que já era o solo. Não, o solo já estava aí. A água já estava aí. Todo o universo já estava aí. Tudo pronto. Entendeu? Então o que acontece? E Jesus queria mostrar isso, mas não podia diretamente. Ele foi dando a dica e mandou guardar a palavra até o dia que essas coisas fossem esclarecidas. E muitos aí, olhando aí, vão esclarecer muito melhor do que eu. Então, o que acontece é até que o céu e a terra passam. Em outra parte, se tratando de palavra, ele conta uma história que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo e tal, guerra, não sei mais o que, né? A natureza que sempre aconteceu, né? Os distúrbios naturais, mas ele conta isso que as pessoas já sabem e depois vai garantir que acontece, mas ensinando o que é céu e o que é terra. Por isso ele vai colocar se tratando de palavras, né? Mas ele não vai dizer que se trata de palavra. Mas ele dá a dica toda, ele fala assim, ó, passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, ó. Tu tá entendendo? Então, por isso ele dizia, até que o céu e a terra passem, quer dizer, no sentido pare de passar, né? Porque passa despercebido, né? Então, até que ela passe, tudo bem, passa, ela vai ter que parar, vai ter que acabar, é como quem diz assim. Então as pessoas devem aprender direitinho. Eu já contei isso para muita gente, e só paulada. O pessoal fala, isso é uma grande loucura, rapaz. Eu falei, eu sei disso. Eu sei que é porque eu também achava que era. É uma história, mas é para teste, entendeu? Eu achava que era também. Falei, isso é uma loucura. Agora, muita gente diz assim, Deus fez o homem e fez a mulher. É mesmo? Mas será que fez? Então não passou no teste, porque lá no coisa ele fala, façamos o homem. Na minha opinião, ele está conversando as duas mentalidades, ok? A do erro do homem é a justa, que é chamada Deus. Então, tudo é dentro de si, a criação. Então o que ele está falando? Façamos o homem. Ora, a nossa imagem e semelhança. Bem, o que é Deus? Não é a mentalidade? É. Então o que será o que é chamado Deus, né? Porque Deus é o verbo. Então, mas vamos botar direto, vocês estão entendendo que quando fala Deus se refere à mentalidade. Que é o verbo, mas agora está junto com a mentalidade. Então o que é Deus? Então, é uma mentalidade? É. Então, o que é o homem? Não é semelhança? É uma mentalidade. Então o homem não se referia ao sexo masculino. Não se referia a isso. Se referia então à mentalidade, à semelhança, né, de criar, de pensar, tudo. A imagem de cérebro, a imagem correta. Jesus, eu acho que tinha uma imagem boa, mas o dele é divino, né? Ele sabia tudo, ele viu tudo. Se não foi ele mesmo que deu para esse cara escrever, para testar a mentalidade das pessoas, embora ele não testa, né? Mas isso era para testar os arrogantes, né? Na minha opinião, ou aqueles que estavam em formação, para ver se ele realmente passava, estava pronto a ensinar os outros. Os profetas não estavam prontos, muitos não estavam prontos para ensinar, ensinou erros, tá? É comprovado aí. Então até Paulo disse assim, a serpente enganou a mulher, ou a mulher foi enganada, não passou.
Ele só acertou em Deus, porque ele falou assim, Deus é espírito. É claro que se o cara tem um pensamento, e o pensamento é bom e tal, ele procede conforme o pensamento, conforme as obras do pensamento, logo a mentalidade é igual. Então é a mesma coisa no mesmo procedimento. Então ele até acertou nisso, ele disse, Deus é espírito. A obra do espírito é amor, benignidade, então. Então, ele está explicando que Deus, quer dizer, a mente ela age dessa forma, pensamentos, e a obra do pensamento, né, conjunto com a mentalidade, é isso aí. Isso aí ele acertou. Mas errou que ele não passou. Que lá no Jardim do Éden, é só você olhar para a vida, só isso. O teste é esse. A árvore da vida está lá, disseram quem come vive eternamente, para você não abandonar ela. Então você segue por ela, chega lá, aí tem que prestar atenção, não pode abandonar na conversação da mulher lá, porque é a mulher que pega a ordem da árvore do mal e bota para a árvore da vida. Ou seja, Deus vai dizer que não pode comer da vida? Se ele mesmo diz para não comer agora, já que eles erraram e vivem eternamente. Então é isso, a pessoa tem que aprender, tem que prestar atenção nessas coisas. E Jesus falou de muita coisa, Jesus falou da escritura toda, né? Eu já falei tudo agora, que é o reino, a consciência, Deus, né? O verbo, quem criou ele é o reino, quem criou o céu é o reino, então é isso aí. Agora não estavam vendo que céu e terra são palavras, né? Que olha para cima ali e diz o céu, claro, ali tem um céu. Mas foi feito dessa forma, aqui na mente do cara, céu também, mas está em outro lugar e é outra coisa, entendeu? E ninguém habita nele. Então nunca houve guerra no céu, nesse ali não. E nem aquele ali de cima também não sei, não dá para ver, não tem como, entendeu? Aqui é uma história. Então aqui nesse céu ninguém brigou, aqui ninguém foi expulso de coisa alguma. Então Jesus até diz, mostrando que o céu foi dado por sobre aquele acordo ali, na hora de dividir as águas, criar essa expansão, né, criar, o nego pensa que a expansão é lá em cima, tudo é lá em cima, não, é aqui, que tudo já estava feito. Então, Jesus então diz, tudo que você concordar na terra está concordado no céu. Olha, ele dando dica. Ele está ensinando a escritura, desde o princípio, entendeu? Jesus ensinou a escritura, é isso que ele veio fazer. Veio dar claridade à mentalidade, veio ressuscitar, mas o que? Está precisando ressuscitar os mortos, mas que mortos? Muita gente diz, o cara está enterrado lá, pode ter 1000 anos, não sei nem como é que vai ser, porque já deve estar acabado até os ossos, mas vai ser ressuscitado. Não é isso que está sendo dito. A ressurreição aí, e os mortos, tanto é que aquele jovem que ia acompanhar ele, aí o jovem falou para ele, não, Jesus falou, vem e tal, ele falou, não, eu tenho que sepultar meu pai que morreu. Olha o que Jesus vai dizer a respeito de mortos. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Está entendendo que morte é? Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, nesse caso, é só esse rapaz estava vivo porque observava o que é justo. Então, só esse rapaz estava vivo porque observava o que é justo. A família dele não observava nada. Só vivia, mas não olhava para a vida. Não quer saber de nada, perde ela e não sabe de nada. Então, ali está a respeito dos mortos. Outra coisa que ele deu como exemplo, falou para o jovem, então vem e me segue, para outro, já é outro caso. E terás um tesouro do céu. Qual tesouro no céu queria ter? Não era o acordo com o filho do nosso Pai único? Então seria isso, esse acordo, né? Ia ter um tesouro no céu, é o único que ia ter um acordo com o filho. Entendeu? E assim todos que guardam a palavra também têm um acordo com ele. Está lá no céu. O céu, todo mundo busca um livro da vida, não é isso? Mas o céu é esse livro da vida. Por quê? Porque nele está todos os acordos justos, perfeito. Entendeu? Lá não entra acordo ruim, não é aceito. Então o escritor que escreveu que alguém discutiu no céu, nem pode entrar ninguém lá. Entendeu? Só entra o acordo. Então o acordo é que desce, por exemplo. O pai, que muita gente diz, Jesus nasceu em Belém, o Filho de Deus nasceu. Não, ele não nasceu ali. Ele nasceu com o pai, tanto é que ele diz pai, e nem aceitou esses nomes que deram a ele aqui, porque na verdade o nome que deram aqui é para carne, entendeu? Não é o nome dele lá.
Até o escritor que fez a criação do mundo tomou cuidado de não criar nome nenhum em cima. Ele falou que é o verbo, só isso. Agora qual? Só o Pai sabe. Então é isso. Então lá Jesus diz assim, ó, Pai, me glorifica. Aí que está o problema. Eu não sei como é que o modo está escrito, porque tem muita distorção aí nessas coisas, mas tudo bem, vou aproveitar essa porque é o que está casando. Então ele diz assim, ó, Pai, me glorifica no teu nome que tu me deste, com a mesma glória quando eu estava aí contigo. Ó, com o nome que o Pai deu lá, não é o nome daqui. E com a mesma alegria quando estava lá. Ó, ele nasceu lá, foi criado lá, estava com ele. Ele foi enviado ao mundo, ele é a luz, é a vida que forma. Assim como uma vida estava aqui no mundo e multiplicou em tudo que você está vendo, os homens nessa humanidade toda, e o filho está aí multiplicando a carne e multiplicando os filhos. E falando, busca o Pai, entendeu? O que está dentro. E Jesus falou para esse que está dentro, ele diz assim, ó, vou para o meu Pai, o vosso Pai. Ó, ele está falando para a carne? Não, não está falando para a carne. A carne é daqui. Mas a consciência, se aceitar a justiça e prestar atenção na vida, ela pode receber esse corpo imortal aí. A consciência, entendeu? A sabedoria fica viva, entendeu? E aí vai passar, tem um corpo, vai igual se estivesse assim na carne, né? É como se fosse assim, né? Então a ideia é mais ou menos por aí. Então ele diz, eu vou para o meu Deus e o vosso Deus, aí separou. Aí muita gente, não, mas Deus, esse cara se diz filho de Deus e tal, e não está guardando sábado, não sei o quê. Aí Jesus vai mostrar que aquele Deus não é o Pai dele. Diz assim, ó, o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. É como quem diz, quem é o Deus que você está crendo? Você não sabe o que é esse Deus, você não conhece. Mas Jesus sabia que era o escritor, irmão de todos. Nós aqui é um homem que recebeu a luz ou do Filho, ou de Jesus mesmo, ou do Pai, para escrever isso, para testar justamente os seminários ali, que estava formando pessoas que estavam enganando os outros em nome de Deus, quer dizer, no nome desse escritor aí, na verdade. Não é nem no nome do Pai, porque ninguém falou no nome do Verbo, falou no nome de Deus. Então, o que acontece aí? Então Jesus, ele veio explicar tudo, cara. Ele está ensinando a escritura para as pessoas prestarem atenção. Então ele vai explicar também a respeito, vai confirmar que esse chamado Deus é nosso irmão. Quer ver? Qual é o maior mandamento? Perguntou Jesus. Aí alguém respondeu. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ó, não é amar o verbo, que ninguém sabe o nome, é amar a Deus. Quer dizer, esse é o nosso irmão. É o irmão mais velho que estava nos conduzindo e testando os sábios. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora Jesus vai mostrar que ele é o nosso semelhante, né? Ele diz assim, ó, é igual a esse, amará como é que é? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Ó, quem é o nosso próximo? Não somos nossos irmãos tudo? Então, amará o teu próximo como a ti mesmo. É igual, ele falou igual a esse. Amar a Deus sobre todas as coisas é igual a amar o teu próximo a ti mesmo. Entendeu? Então ele ensinou perfeitamente. Assim é o meu pensamento. De vocês eu não sei o do crente, não sei o de outros ateus, porque eu sou ateu porque não tem igreja ou religião. Me chamam de ateu, mas eu creio no verdadeiro e justo, e creio que muitos ateus aí, que se diz ateu, na verdade ele crê no verdadeiro, apenas eles não conseguiram nesse teste aí da escritura, que foi feito para eles lá dentro, e não para o povo aqui fora, que aqui fora você não tendo estudo, não sabendo a base dessas coisas, você não vai entender, tem a gíria, você não vai entender nunca. Então, aí os estudados aqui fora, ele vai observar e vai dizer muito erro, vai dizer que é muito erro, porque ele não vai passar pelo teste, não vai passar. Não passando, ele vai esbarrar do jeito que procede aqui fora. Todos nós erramos. Então ali tem um monte de erro, Deus quer, Deus que manda. Então você está no meio daquilo que pertence ao seu dia a dia, de certa forma. Aí se você condena, você está envolvido. Você também é condenado. É por isso que Jesus ensinou a se livrar da lei, daquela lei de apedrejamento. Porque ele não cancelou a lei. Mas ele aponta que a lei se cancelou em João Batista. Por quê? João Batista falava daquela pessoa que adulterava, mas ele não apresentou a lei de apedrejamento. Eu acho que ele até viu, entendeu? Viu, pegou no flagrante até o cara com a irmã do outro, sei lá. Então,
ele podia usar a lei do apedrejamento, mas ele não fez isso. Então, é esse o Elias que tinha que vir. Então Jesus, por isso Jesus disse, é esse o Elias que estava prometido para vir. Mas não assim, ele tinha que vir lá, era esse, ele tinha que vir dessa forma, lá, e não usar essa lei, criar essa lei de apedrejamento, e onde todo mundo seguiu em nome de Deus, que Deus. Aí tem que saber, né, que toda mentalidade é chamada Deus, aí tanto faz de um lado quanto do outro, tanto faz nas trevas quanto na luz, lá do início já prova isso. Então, é isso, se não prestar atenção e não passar por esses caminhos corretos, passar pela vida e tudo, aí não vai entender até a história de Noé, porque lá o Senhor lá diz que vai destruir, né? Porque o cara aí já está vendido, né? Então ali já está morto, não passou no jardim do Éden ali, já está morto. Então chegar lá ele vai ver o Senhor lá dizer, né? Disse seu coração e tal. O Senhor disse seu coração, mas aí um cara falando comigo foi contar isso. Eu falei assim, cara, eu acho que. Não, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou contar isso em outro vídeo, que já está em 30 minutos, eu quero fazer mais ou menos em 30 minutos. Eu vou contar em outro, eu já contei, tá no meu Facebook, eu já contei, mas eu vou contar melhor porque lá eu errei pra caramba, né? Eu tô começando a fazer vídeo agora, aí a gente erra no falar, às vezes foge do pensamento, aí igual aqui em casa o cachorro late, eu erro e me foge, porque eu não estou lendo coisa alguma, tô falando de tudo que está guardado, né, na mente e tal. Então é um problema e eu tenho que ficar na atenção. Tá bom, quem gostou, eu espero que aproveite alguma coisa, né? Vou parar por aqui.